Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos das obras de Sigmund Freud da Escola Formação do Psicanalista. Ainda dando continuação à temática da interpretação dos sonhos, 1901, convido ao caro estudante para abrir na página 457. A temática que queremos estudar hoje é sonhos absurdos, atividade intelectual dos sonhos. No curso de nossa interpretação dos sonhos, esbarramos tantas vezes no elemento do absurdo que não mais podemos adiar o momento de investigar sua origem e seu eventual significado. E isso porque convém lembrar que o caráter absurdo dos sonhos tem proporcionado àqueles que negam o valor deles, dos seus principais argumentos, para encará-lo como produto sem sentido de uma atividade mental reduzida e fragmentada. Começarei por dar alguns exemplos, nos quais o absurdo é apenas aparentemente é, a- e desaparece tão logo. O sentido do sonho é examinado mais detidamente. Eis aqui dois ou três sonhos que versam, por acaso, como talvez pareça à primeira vista, sobre o pai morto do sonhador. Bom, Freud aqui está trazendo, da primeira aula de interpretação dos sonhos, Freud vai falar de cinco tipos de sonho que aparecem, né? Ele vai falar desse sonho que é da ordem do desejo, esse sonho que é da ordem do recalcado, esse sonho que é varejo, né? E o texto solto, aquele pensamento que a pessoa teve ao longo do dia e aquele sonho aparece, né? E esse sonho da mente universal. Quando ele fala mente universal, ele está falando desse inconsciente coletivo, que o Jung vai dar nome depois de inconsciente coletivo. Já o sonho varejo, já dei vários exemplos aqui, vou dar de novo. Eu posso estar numa cafeteria conversando com alguém e de repente olho para a xícara de café e me desloco de novo para aquela conversa, para com aquela pessoa. E essa xícara vai reaparecer no sonho. Nossa, eu não entendi essa xícara aqui no sonho. Então, esse sonho absurdo é praticamente próximo ao sonho de varejo, né? O que é isso aqui? Lembrando que Freud nos convida, tá, gente, a sermos insistentes. A clínica freudiana, ela abre o leque, né, e convida aqueles que desejam, né, esse ofício, convida o analista a ser detalhista e insistente nos detalhes, aquilo que passa percebido ou aquilo que não tem sentido, né? O que não tem sentido é que, para o analista, Lacan pega tudo isso, Lacan, esse retorno a Freud na obra dele, né? Ele pega tudo isso e diz, né? Isso que não tem sentido, isso que não tem nada a ver, tem alguma coisa ali. Esse texto que chegou aqui do nada, porque no meio dessa conversa entrou esse assunto, nada a ver. Não, para Lacan tem tudo a ver. Para Freud, não, tem alguma coisa ali. Então, o Freud, por ser um gênio, né? E ele está prezando pela sua genialidade, ele está prezando o pai da psicanálise por esse projeto de ciência, um metapsicológico, né? É um projeto para além da psicologia. Ele está nos convidando aqui, olha, é, pensando nos sonhos. Aquilo que isso aqui não tem importância, Freud vai dizer, tem importância, tem algo ali. Olha mais um pouco, chega mais perto, para investigar um pouco mais, você vai ver alguma coisa ali. Este é o sonho de um paciente que perdera o pai 6 anos antes. O pai sofreu uma grave calamidade, estava viajando no trem noturno que descarrilara. Os assentos do vagão se entrechocaram e a sua cabeça foi comprimida de um lado para o outro. O sonhador o viu então deitado numa cama com o ferimento do
supercílio esquerdo que se estendia em direção vertical. Ficou surpreso que tivesse havido uma calamidade com o pai, visto que já estava morto. Como acrescentou ao relatar-me o sonho, como estavam claros os olhos dele. De acordo com a teoria dominante dos sonhos, teríamos de explicar o conteúdo desse sonho da seguinte maneira. Para começar, devemos supor que, enquanto imagina o acidente, o sonhador deve ter esquecido de que o pai jazia em seu túmulo há vários anos. Mas à medida que o sonho prosseguiu, essa lembrança deve ter emergido, levando a surpresa ante seu próprio sonho, enquanto ele ainda dormia. A análise nos ensina, contudo, que é visivelmente inútil procurar esse tipo de explicação. O sonhador encomendara o busto do pai ao escultor e o vira pela primeira vez 2 dias antes do sonho. Era nisso que ele havia pensado, com uma calamidade. O escultor nunca vira o pai e trabalhara utilizando fotografias no dia imediato anterior ao sonho. O sonhador, em sua devoção filial, mandara o velho criado da família ao estúdio para ver se ele faria a mesma opinião da cabeça do mármore, a saber que era muito estreita nas tâmporas de tal lado ao outro. O paciente passou então a recordar o material que contribuíra para a produção do sonho. Sempre que seu pai era atormentado por preocupações de negócio ou dificuldades familiares, ele tinha o hábito de pressionar as mãos sobre as têmporas, como se tivesse a cabeça larga demais e quisesse comprimi-la. Quando o paciente contava 4 anos, estivera presente na ocasião em que uma pistola que fora acidentalmente carregada havia disparado e enegrecido aos olhos do pai, como estavam claros e olhos dele, do ponto da testa em que o sonho situou. O ferimento do pai aparecia como um suco profundo. Durante a vida, sempre que ele estava pensativo ou triste, o fato de que esse suco de ter sido substituído no sonho por um ferimento levou à segunda causa excitante do sonho. O sonhador tirara uma fotografia de sua família, a chapa lhe havia escarregado, escorregado das mãos e quando ele apanhou, havia uma rachadura que se estendia é, perpe- perpendicularmente pela testa da menina, indo até o supercílio. Ele não pôde evitar uma premonição supersticiosa a esse respeito, visto que dias antes do falecimento de sua mãe, ele quebrara uma chapa de fotografia com o retrato dela. O absurdo desse sonho não passava assim do resultado de um descuido da expressão verbal, que não soube distinguir o busto e a fotografia da pessoa real. Qualquer um de nós poderia dizer, olhando para uma fotografia, há algo errado com o pai, não acha? A aparência do absurdo do sonho teria sido fácil de evitar se nos fosse dado julgar, por exemplo, o único. Ficaríamos inclinados a pensar. O que aparentemente é absurdo fora permitido ao mesmo deliberado. Ou seja, o pai dele já estava morto há anos, ele tem uma memória é, é, uma memória afetiva de quando o pai estava preocupado com as questões do trabalho, ou quando o pai estava chateado ou triste, pressionava a própria cabeça, e a morte do pai tem essa questão de que a cabeça dele foi pressionada na hora do acidente. Então, foram. Ele tem uma memória afetiva de um momento de sofrimento do pai, e o pai morre dessa maneira. Isso
demarca ele muito. Então, esse sonho absurdo tem a ver com uma demarcação que ele, quando criança, presenciou certos comportamentos do pai que lhe chamaram a atenção. Então, cabe aí, volto a dizer, a importância de novo, a importância de novo desse analista estar antenado, né, é, com o mundo dos sonhos, né? Eu passei uma ementa com o plano de aula e também com as bibliografias, em que eu botei um grande escopo de livros sobre sonhos de psicanalistas sérios, né? Pessoas realmente bem atravessadas com essa questão da clínica, da teoria, da técnica. Então, eu acredito que vai ajudar você, meu caro aluno, que deseja trabalhar com a clínica dos sonhos, a ter, né, uma noção um pouco razoável desse mundo dos sonhos, né? E não descartar, e não virar para o paciente como muitos fazem. É um, é um sonho, né? Sonhos e sonhos. Não faça isso. Dentro de um, dentro de um processo de análise, existe uma coisa interessante que está acontecendo ali, a transferência. Há uma transferência acontecendo ali. E há elementos que estão recalcados que irão ressurgir desse processo de análise e os sonhos, né? São reflexos dessa transferência com o analista. Então, um analista que ouve um sonho de absurdo e fala, é mais um sonho. Espera aí, tem alguma coisa aqui. Então, se ele vai investigar, é porque ele está causado. Agora, se ele não vai investigar e está nesse modo mecânico, eu falo isso, gente, por propriedade. Já estive nesse lugar. Então, para eu falar de modo mecânico, é porque eu já estive nesse lugar. Então, a analista de analistas, a clínica é na ordem dessa virada de chave, é funcional, tem que esse desejo, ele é um movimento. Então, esse sonho que eu tenho a ver, mexe ali um pouco e vai aparecer realmente algo que não era absurdo. Segundo ponto, eis aqui outro exemplo, né? Semelhante, quase todos os aspectos dos seus próprios sonhos. Perdi meu pai em 1896. Após sua morte, meu pai desempenhava um papel político entre os magiares e os reunia politicamente. E esse ponto, uma imagem pequena e distinta, uma multidão de homens, como se estivesse no Reichstag. Alguém de pé sobre uma ou duas cadeiras, com outras pessoas ao seu redor. Lembrei-me de como se ele parecera com Garibaldi em seu leito de morte, e fiquei contente de que aquela promessa se tivesse realizado. Se tivesse realizado. Que poderia ser mais absurdo do que isso? Foi o sonho ocorrido numa época em que os húngaros tinham sido arrastados pela obstrução parlamentar para um estado de ilegalidade e mergulhado na crise da qual foram salvos por Colombo Cisel. O detalhe trivial de a cena do sonho aparecer em imagens de tamanho tão diminutivo não deixou de ter importância para a sua interpretação. Nossos pensamentos oníricos costumam ser representados em imagens visuais que aparecem ter mais ou menos o tamanho natural. A imagem que eu via em o meu sonho, contudo, era a reprodução de uma xilografura inserida numa história ilustrada na Áustria, que exibia Maria Teresa do Reichstag de Presburg, no famoso episódio de Tal como Maria Teresa na fotografia, meu pai, no sonho, estava cercado pela multidão, mas ele estava em pé sobre uma ou duas cadeiras.
Ele os tinha reunido e, portanto, era o juiz-presidente. O elo de ligação foi proporcionado pela expressão coloquial: não precisaremos de nenhum juiz. O que estávamos, o que estamos rodeando, o que estávamos rodeando, havíamos de fato observado que meu pai se parecia em seu leito de morte com Garibaldi. Ele tivera uma elevação de temperatura, ficando suas massas de rosto enrubescidas e a cada vez mais vermelhas. Ao recordar isso, meus pensamentos prosseguiram evolutivamente. Esses pensamentos elevados prepararam o terreno na análise para o aparecimento de algo que era comum. Em outro sentido, a elevação da temperatura de meu pai correspondeu às palavras após sua morte no sonho. Seu sofrimento mais agudo fora causado por uma paralisia completa dos intestinos durante suas últimas semanas. Daí decorreu toda a sorte de pensamentos desrespeitosos, um de que meus contemporâneos que perderam o pai enquanto ainda estavam no curso secundário. Essa ocasião, eu mesmo ficara profundamente emocionado e me oferecera para ser seu amigo. Certa feita, me contou desdenhosamente como se uma das suas parentas passara por uma experiência dolorosa. Seu pai caíra morto na rua e fora levado para casa. Quando despiram o cadáver, verificou que no momento da morte ele tivera uma evacuação. A filha se sentira tão desgostosa com isso que não conseguia impedir que seus detalhes odiosos lhe perturbassem a lembrança do pai. Chegamos aqui ao desejo que se corporificou nesse sonho. Ergue-se até os olhos dos filhos, após a morte, grande e imaculado. Quem não desejaria isso? O que aconteceu com o absurdo do sonho? Seu aparente absurdo deve-se apenas ao fato de ele ter fornecido uma imagem literal de uma figura de retórica que em si perfeitamente legítima, e na qual habitualmente desprezamos qualquer absurdo envolvido, na contradição entre duas partes. Nesse exemplo, mais uma vez, é impossível fugir à impressão de que o aparente absurdo é intencional e foi deliberadamente produzido. A frequência com que as pessoas mortas aparecem em sonhos, interagindo e se associando conosco como se estivessem vivas, tem causado surpresa desnecessária e produzido algumas explicações notáveis que põem em grande destaque nossa falta de compreensão dos sonhos. Não obstante, a explicação desses sonhos é muito óbvia. É frequentemente, é frequentemente nos apanharmos é, pensando, se meu pai fosse vivo, o que diria sobre isso? Os sonhos são incapazes de expressar o si dessa ordem, salvo representado a pessoa em questão, como presente em alguma situação específica. Assim, por, assim, por exemplo, o rapaz que recebera uma grande herança do avô sonhou numa época em que recriminava por ter gasto uma considerável soma de dinheiro que seu avô estava vivo novamente e lhe pedia contas. E quando, por não cairmos nessa cilada, protestamos que, afinal de contas, a pessoa em questão está morta, o que considerarmos como uma crítica ao sonho é, na realidade, uma ideia consoladora de que a pessoa morta não viveu para testemunhar o acontecimento ou os sentimentos de uma satisfação por ela não poder interferir. O Freud está contando aqui parte de sonhos de pessoas que morreram sem ter concluído
o atravessamento daquilo que eles estavam vivendo, idealizando, como estar liderando o sindicato, como alguém que o pai morreu acidentalmente no meio da rua e, ao cair, estava defecando na hora da morte, né? Outro que recebeu uma soma de dinheiro. E vou fazer aqui um acréscimo, né? Tem uma questão de culpa aqui. O Freud vai falar que os sonhos têm aí uma questão da infância, né? E nós sabemos que esse superego, quando entra, ele é o herdeiro do Édipo, traz consigo culpa. Então, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com a minha mãe, com a minha tia, com meu avô. Esse sonho reparador, esse sonho de querer pedir desculpas, esse sonho de querer, oi, eu não fiz por onde por você. Então, tem uma questão aqui de piano, tem uma questão aqui de culpa, tem uma questão aqui de superego. Então, cabe a esse analista também estar aí atento às fases de desenvolvimento do sujeito. Ainda na página 461, há um outro tipo de absurdo que ocorre nos sonhos, com parentes mortos, mas não expressa ridicularização nem escárnio. Indica um extremo grau de repúdio e, desse modo, possibilita representar uma ideia recalcada que o sonhador preferiria encarar como totalmente impensável. Parece impossível elucidar tais sonhos a menos que se tenha em mente o fato de que os sonhos não estabelecem diferença entre o que é desejado e o que é real. Por exemplo, o homem que cuidara do pai durante sua última doença e ficara profundamente é, acabrunhado com sua morte, teve o seguinte sonho absurdo. Com algum tempo depois, o pai estava vivo de novo e conversava com ele em seu estilo usual, mas isso é o que foi notável. Ele havia realmente morrido, só que não sabia. Este sonho só se torna inteligível se após as palavras, mas ele havia realmente morrido. E seremos, em consequência, do desejo do sonhador. E se explicarmos de que ele não sabia era que o sonhador tivera desejo, enquanto cuidava do pai, o filho desejava repetidamente que ele morresse, isto é, tivera o quê? A rigor. Era um pensamento piedoso, no sentido de que a morte poderia por termo sofrimento dele. Durante o luto, após a morte do pai, até mesmo esse desejo é, compassivo tornou-se tema de autorrecriminação inconsciente, como se por meio disso ele tivesse realmente contribuído para abreviar a vida do homem enfermo. O despertar dos impulsos infantis primitivos do sonhador contra o pai tornou possível que essa autodiscriminação se expressasse como um sonho. Mas foi precisamente o fato de que o investigador do sonho e os pensamentos diurnos serem tão diametralmente opostos que exigiu o aspecto absurdo do sonho. Ou seja, eu já disse para vocês aqui que o desejo, a transmissão psíquica, ela está inserida no desejo. Muitas vezes a pessoa não fala, mas o desejo grita e há uma transmissão psíquica. O Jung tem uma teoria sobre isso muito interessante, dizendo que é possível matar uma pessoa de inconsciente para inconsciente, dependendo da carga energética libidinal que o sujeito tem em si, ou o grau de ódio ou de raiva, geralmente ódio em si, né, e agressividade pura, pode sim causar a morte de alguém, mas tem que haver o desejo, e nesse desejo a transmissão psíquica ocorre. Ocorre. Então, aí entra aquela questão, né? Será que algumas pessoas que estão morrendo porque
É uma morte natural, casual, ou é porque alguém deseja que ela parta logo? Mas aí entra, né? Esse cuidado, né? Desse que está tirando a minha liberdade de poder sorrir, de poder viver. Aí entra a culpa. Geralmente, no quadro familiar, quando alguém está com uma enfermidade grave, né, para a morte, é muito comum a culpa surgir. É muito comum a culpa surgir. Aquilo que eu poderia ter feito, aquilo que eu poderia ter dito. Geralmente, a culpa surge quando faltou o afeto. Geralmente, a culpa surge quando faltou o afeto. Quando há afeto, há uma percepção, há uma atenção, há um olhar, há uma palavra, há um movimento corporal. Quando não há afeto, não há a percepção desse outro. Então, é muito comum, quando alguém da família está muito doente, todos se sentirem naquela coisa de ficar ali. Não, aquele movimento é culpa. Aquilo ali é culpa. O David Zimmer, na obra dele, Fundamentos Psicanalíticos, trabalha isso com muita maestria na obra dele. Um outro lugar que você vê muitos culpados é um cemitério. Todo mundo ali chorando. Então, André, tá todo mundo ali culpado? Não posso generalizar, mas quando falta afeto, entra a dívida que é a culpa. Entra a dívida que é a culpa. Nossa, mas psicanálise é uma peste, hein? Psicanálise é uma peste, hein? É uma peste. Como diz Bio, é a ciência das ilusões. O sujeito que deseja ser psicanalista, ele tem que colocar uma coisa em mente. E, e, e a pessoa mais que podemos nos agraciar com ele para ficarmos angustiados é Lacan. Lacan diz uma coisa interessante. O analista é fruto do desejo da palavra. A palavra é essa que passa na sua análise. Mas ele vai piorar a situação. Ele diz que o analista dá ordem do desejo. Mas ele diz, se você deseja ser analista, abra mão das certezas. Se você deseja ser um analista, abra mão das respostas prontas. E para finalizar, amamos Lacan porque o odiamos, odiamos Lacan porque o amamos. Ele diz, abraça seu vazio. Meu Deus, aí ele vai dizer, agora sim, você é o psicanalista. Desiludido, mas não amargo, mas atento ao mundo ao seu redor. Ainda na página 462, é verdade que os sonhos com os mortos amados pelo sonhador levantam problemas difíceis da interpretação do sonho, que nem sempre podem ser satisfatoriamente solucionados. A razão disso se encontra na ambivalência emocional de cunho particularmente acentuado que denomina a relação do sonhador com a pessoa morta. É muito comum nos sonhos dessa espécie a pessoa morta ser tratada no início como se estivesse viva e depois, subitamente, revela-se morta numa parte posterior do sonho. Estar viva outra vez, isso tem o efeito de confundir. Por fim, ocorreu-me que essa alternância entre morte e vida visa representar a indiferença do sonhador, tanto que me dá que ele esteja, tanto que me dá que ele esteja vivo ou morto. Essa indiferença, evidentemente, não é real, mas é apenas desejada, destina-se a ajudar o sonhador a repudiar suas atitudes emocionais muito intensas, a miúde e contraditórias, tornando-se, assim, uma representação onírica e sua ambivalência. Em outros sonhos em que o sonhador interage com as pessoas mortas, a seguinte regra muitas vezes ajuda a nos orientar.
não havendo no sonho nenhuma reação ao fato de que o homem morto está morto e o sonhador está equiparando com ele, está sonhando com a sua própria morte. Se no curso do sonho o sonhador de repente diz a si próprio com surpresa, ora, mas ele já morreu há tanto tempo, está repudiando essa equiparação e negando que o sonho significa sua própria morte. Mas o bom agrado confesso a impressão de que a interpretação dos sonhos está longe de ter revelado todos os segredos dos sonhos dessa natureza. Sim! E outra, vou fazer uma acréscimo aqui. É, 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 pegando um texto de Freud, né, esse sonho de que o sujeito atua com indiferença, né? Freud vai dizer que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Essa indiferença fala de um abandono muito pesado. Ah, André, então, não, não é esse sonho aqui que o sujeito age com indiferença, né, com o seu familiar, seja ele mãe, pai, avô ou irmão, fala de um abandono muito pesado, a começar pelo útero, né? Esse abandono realmente que afetou demais esse Édipo e esse narcisismo primário. Não é uma regra, não é uma regra. Tem pessoas que sonham realmente com seus familiares, se emociona, né? E quando acorda, muitas vezes acorda triste porque reveu aquela pessoa, mas o Freud está dizendo aqui, está longe da prática psicanalítica que trabalha com sonhos, de definir realmente esses sonhos absurdos, né? De pessoas mortas. Está longe, que bom que o Freud falou isso, porque essa não é a pretensão da psicanálise. A psicanálise não tem a pretensão de definir nada, de dar uma palavra final em nada, até porque é, es- está se lidando com o humano, está lidando com o humano. Então Freud tem aqui todo o cuidado, né? E cabe a nós, analistas, também nunca descer o martelo, isso aqui é isso, e está definido, não. Esse sonho pode se repetir. Mas ele está deixando aqui claro, esse sonho de indiferença, né? Mas que raio, você apareceu de novo aqui, você não estava morto, né? Caramba, fala aí de um certo grau de abandono, né? Esse abandono, toda vez que a falta, o afeto não entra, o abandono entra nesse lugar e a falta aparece, e daí vem por diante os sintomas, né? E as fantasias Jorge de piano desse sujeito. Mas o Freud deixa isso bem claro, né? Que a psicanálise que trabalha, a clínica que trabalha com sonhos, está longe, muito longe de dar assim uma definição, até porque a psicanálise não trabalha com definição dessa questão de sonhar esses sonhos em que o sujeito age com indiferença com aquele que já morreu. Ainda na página 462, no exemplo que exporei a seguir, pude surpreender o trabalho do sonho no próprio ato de fabricar intencionalmente um absurdo para o qual não havia margem alguma no material. Foi extraído do sonho que me despertou de meu encontro com o Conde Tu, quando eu estava partindo em viagens de férias. Eu estava no Tribuni e ordenei ao cocheiro que me levasse a uma estação. Não posso ir com o senhor ao, ao longo da própria linha férrea, disse eu, depois de ele ter levantado alguma objeção, como se eu tivesse fadigado demais. Era como se eu tivesse viajado com ele parte da distância que normalmente se percorre de trem. A análise produziu as seguintes explicações dessa história, confusa e sem sentido. No anterior, eu alugara o Tiburi para levar uma rua afastada em... O condutor, contudo, não sabia onde ficava a rua e como tende a fazer essas
excelentes pessoas, ficou a dar voltas e mais voltas até que finalmente notei que estava acontecendo e lhe indiquei o caminho, certo? Acrescentando alguns comentários sarcásticos. Uma cadeia de ideias, a qual eu retornaria depois na análise, levou-me desse condutor aos ah, aristocratas. Na ocasião, foi apenas a ideia passageira de que nos impressiona dos aristocratas a nós da plebe burguesa. É a preferência que eles têm por ocupar o lugar do condutor. O Conde Tu, de fato, era o condutor do carro do estado da Áustria. A frase seguinte do sonho, todavia, referia-se a meu irmão, que eu estava assim identificando com o condutor do veículo. Naquele ano eu havia cancelado uma viagem que faria com ele à Itália. Não posso ir com você pela própria linha do trem? Esse cancelamento fora uma espécie de castigo pelas queixas que ele costumava fazer, no sentido de que eu tinha o hábito de cansá-lo demais nessas viagens. Isso apareceu no sonho sem alterações. Ao insistir em me deslocar muito depressa de um lugar para outro, em ver demasiadas belezas no início do único dia da noite do sonho, meu irmão me acompanhara até a estação, mas descera pouco antes de chegarmos lá. Na estação ferroviária suburbana adjacente ao terminal da linha principal para ir a Burkersdorf, pela linha suburbana. Fiz-lhe notar que ele poderia ficar um pouco mais comigo, indo até Burkersdorf pela linha principal, em vez da suburbana. Isso levou ao trecho do sonho em que percorri parte da distância que normalmente se percorre de trem. Foi uma inversão do que havia ocorrido na realidade, uma espécie de argumento. O que eu dissera a meu irmão tinha sido: você pode percorrer na linha principal em minha companhia, a distância que percorria pela linha suburbana. Provoquei toda a confusão do sonho ao colocar o carro no lugar de linha suburbana, o que, aliás, foi muito útil para reunir as figuras do condutor e de meu irmão. Dessa maneira, consegui produzir um sonho algo sem sentido, que parece quase impossível de eh, desenredar, e é quase uma contradição direta do meu comentário anterior do sonho. Não posso ir com o senhor pela própria linha do trem. Dado, porém, que não havia necessidade alguma de eu confundir a ferrovia suburbana com o carro, devo ter preparado propositalmente toda a história enigmática do sonho. Mas com que propósito? Agora descobriremos o significado absurdo dos sonhos e os motivos que fazem com que ele seja consentido ou mesmo criado. A solução do mistério desse sonho foi a seguinte: eu precisava que houvesse nesse sonho algo de absurdo e inteligível ligado à palavra, porque os pensamentos oníricos incluíram um certo juízo e que pediu representação. Uma noite, quando eu encontrava na casa da hospitalaria, hospitaleira espirituosa, a senhora que parecia como zeladora numa das outras cenas, no mesmo sonho, eu ouvira duas charadas que não pude solucionar. Uma vez que elas eram conhecidas do resto do grupo, fiz um papel um tanto ridículo em minhas vãs tentativas de encontrar respostas. Eles dependiam de trocadilhos com palavras. O que Freud está dizendo aqui, né? Que os sonhos da pessoa são produzidos por nossos desejos, mas que muitas vezes está no sentido contrário, mas somos nós que estamos produzindo. Todo sonho é fruto de um desejo.
daquilo que queremos ver. E muitas vezes aparece no sentido contrário. Mas como Freud tinha um espírito inquietante, e o psicanalista ele tem que ter isso com ele, essa coisa de, pera lá, a gente vê essa coisa inquietante do Freud quando ele esquece a data de aniversário de uma certa mulher importante da alta sociedade. E ele passa o dia indagando, por que eu não lembro? Por que eu não lembro? O que eu quero chamar a atenção desse ponto aqui da inquietação do Freud é de que, em alguns casos clínicos, o analista tem que fazer essa mesma pergunta: o que está acontecendo aqui? Tem um livro chamado é, de Transgeracionalidade Psíquica, Fazer-se Herdeiro, escrito por uma psicóloga chamada Tatiane. Ela diz o seguinte: isso aqui não é mais uma neurose. Isso aqui não é mais algo do recalque. Isso aqui não é um totem. Mas como uma psicanalista, né, quando ele está bem atravessado com a clínica, ele vai pesquisar. Se ele está realmente bem embasado na teoria, não, não vai ficar difícil para ele nomear. Não vai ficar difícil. Não vai ficar difícil para ele nomear. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês é as coisas que não têm sentido ou que parecem bobeiras para um psicanalista realmente causado. Para ele tem algo ali. Como diz Lacan, e o analista olha para o mundo, lendo tudo à sua volta. Lendo tudo à sua volta. O sonho se torna absurdo, portanto, quando julgamos de que algo é absurdo. Figura tem elementos incluídos os pensamentos oníricos, isto é, quando qualquer das cadeias de ideias inconscientes do sonhador tem por motivo a crítica ou a ridicularização. O absurdo, por conseguinte, é um dos métodos pelos quais o trabalho do sonho representa uma contradição, juntamente com outros métodos, como a inversão do conteúdo do sonho, de uma relação material nos pensamentos oníricos, ou a exploração da sensação de inibição motora. Todavia, o absurdo do sonho não deve ser traduzido por um simples não. Destina-se a reproduzir o estado de ânimo dos pensamentos oníricos que combinam o escárnio ou riso com a contradição. É somente com tal finalidade em vista que o trabalho do sonho produz algo ridículo. Também aqui ele dá uma forma manifesta de uma parcela do conteúdo latente. Na realidade, já deparamos com o exemplo convincente que o sonho absurdo com esse tipo de sentido, o sonho interpretei-o sem nenhuma análise. Da encenação a uma ópera de Wagner que durou até 15 para as 8 da manhã, na qual a orquestra era regida por uma torre. Ele, evidentemente, queria dizer: este é o mundo às avessas em uma sociedade maluca. A pessoa que merece algo não o consegue, e a pessoa que não se importa, algo realmente o consegue. É nesse aspecto, a sonhadora estava comparando o seu destino com a sua prima. Tampouco e por mero acaso que nos primeiros exemplos de absurdo nos sonhos se relacionaram com o pai morto. Nesses casos, as condições para a criação dos sonhos absurdos se reúnem de maneira característica. A autoridade exercida pelo pai provoca a crítica de seus filhos
já numa tenridade e severidade das exigências que lhes faz levá-los ao seu próprio alívio, a ficarem de olhos abertos com qualquer fraqueza do pai. Entretanto, a devoção filial evocada em nossa mente pela figura do pai, particularmente após sua morte, torna mais rigorosa a censura de que impede qualquer crítica desse tipo de ser conscientemente expressa. Então, Freud está dando aqui, né, uma lavada de informações sobre esses sonhos absurdos. Ele está dizendo, né, essa educação que foi exageradamente, né? Essa prima que se sente com inveja da outra prima que vai casar e que ela se sente desafortunada no seu casamento e ela tem um sonho que quem está regendo é, a ópera é uma torre, né? E então o sonho revela muitas vezes a inveja do sujeito, revela o ódio, revela a culpa. Realmente, os pais não são perfeitos. Realmente não são. Mas, como diz o Lacan, não se fala outra coisa na clínica que não seja amor. Então, tem algo ali falando, né? Desse sonhador. Tem algo ali específico falando sobre ele. Então, é importante estarmos atentos. Atento. Mas olha o que Freud diz aqui. Isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. E lá na frente eu vou chamar de novo. Né? Na realidade, já deparamos com o exemplo convincente de um sonho absurdo que nesse tipo de sentido, o sonho interpretei sem nenhuma análise. É que eu quero chamar a atenção de vocês. Esse detalhe, lá na frente de novo, eu vou chamar a atenção. Quando Freud fala, eu não usei análise. O que Freud quer dizer com isso, né? Eu não interpretei esse sonho usando a análise. Ora, vamos para um conceito prático. Quando se está fazendo é, entrevista com o paciente, não se está analisando, mas tem-se uma escuta atenta ao discurso desse candidato à análise. Quando Freud fala desse sonho não usei análise, ele está dizendo eu não parei para ver a natureza e o funcionamento dessa psique. E não parei para ver, né, é, como foi desenvolvida a formação dessa personalidade. É isso que ele está dizendo. Porque tudo isso vai aparecer no sonho. É isso que Freud está falando. Tudo isso vai aparecer no sonho. O funcionamento da natureza dessa psique, mais o desdobramento do desenvolvimento da formação desse sujeito, vai se influenciar no sonho. Vai sim aparecer no sonho. Por isso que ele fala, eu não usei análise. É isso que Freud fala. A análise é isso. Ver a composição dessa formação dessa psique, o desenvolvimento dessa personalidade, é isso que ele está dizendo. Eu não usei análise, eu não parei para ver esse sujeito bem no conteúdo do seu sonho. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando Freud fala não usei análise nos sonhos, ele está dizendo eu não parei para olhar com mais detalhe para a figura desse sujeito. Ainda na página 466, eis outro sonho absurdo sobre um pai morto. Recebeu uma comunicação da Câmara Municipal de minha terra natal, referente aos honorários devidos pela manutenção de alguém no hospital no ano de 1851, que fora exigida por um ataque e que esse alguém tivera em minha casa. Isso me pareceu engraçado, pois, em primeiro lugar, eu ainda era, não era nascido em 1851, e segundo, meu pai, com quem isso poderia estar relacionado, já estava morto. Fui vê-lo no quarto ao lado onde
Ele estava deitado em sua cama e lhe contei isso. Para minha surpresa, ele se lembrou de que em 1851 tinha se embriagado, tinha embriagado certa vez e tivera de ser trancafiado ou detido. Isso acontecera numa época em que ele trabalhava para a firma T. Quer dizer que você também costumava beber? Perguntei. Você se casou logo depois disso? Calculei que, naturalmente, eu nascera em 1856, que parecia ser o ano imediatamente seguinte ao ano em questão. A partir da discussão anterior, concluiríamos que a instância com que esse sonho exibia seus absurdos só poderia ser tomada como indicadora da presença dos pensamentos oníricos de uma polêmica particularmente acirrada e apaixonada. Assim sendo, ficaremos extremamente surpresos ao observar que nesse sonho a polêmica se deu abertamente, que meu pai foi o objeto explícito de ridicularização. Tal fraqueza parece contradizer nossos pressupostos acerca da ação da censura ligada ao trabalho do sonho. A situação se tornara mais clara, porém, ao perceber que neste exemplo, meu pai foi simplesmente apresentado como uma testa de ferro e que a disputa realmente se dava com outra pessoa que só apareceu no sonho numa única alusão, enquanto que normalmente o sonho versa sobre uma rebelião contra outra pessoa por trás de quem se oculta. O pai do sonhador aqui se deu, se deu o oposto. Meu pai fora transformado no espantalho para encobrir outra pessoa. E o sonho teve permissão de tratar dessa maneira disfarçada uma figura que, em geral, era tratada como sagrada, porque, ao mesmo tempo, eu sabia com certeza que não era realmente a ele que se aludia, que era esse o estado de que as coisas ficou demonstrado pela causa excitante do sonho. É que ele ocorreu depois de eu ter tomado conhecimento de que um dos meus colegas mais velhos, cuja opinião era considerada acima de qualquer crítica, havia expressado sua desaprovação e surpresa ante o fato de o tratamento psicanalítico de meus pacientes. Já tem entrado em seu quinto ano. As primeiras frases do sonho aludiam sobre o disfarce transparente, o fato de que, por algum tempo, esse colega haver assumido as obrigações que meu pai já não podia cumprir, honorários devidos, manutenção no hospital, e de quando nossas relações começaram a ser menos amistosas ou ter me envolvido no mesmo tipo de conflito emocional ao surgir um desentendimento entre pai e filho. É inevitável produzir, inevitavelmente produzido graças à posição ocupada pelo pai e à assistência anteriormente prestada por ele. Os pensamentos oníricos protestam, protestaram amargamente contra a reprimenda de que eu não estava progredindo mais depressa. Reprimenda que, aplicando-se primeiro ao meu tratamento do paciente, estendeu-se depois de outras coisas. Conheceria ele alguém. Pensei que pudesse ir mais depressa. Será que não percebia que, ao salvo de meus métodos de tratamento, essas condições eram inteiramente incuráveis e duravam a vida toda? O que era 4 ou 5 anos comparados a uma vida inteira, especialmente considerando que a existência do paciente fora tão facilitada durante o tratamento. Grande parte da impressão de absurdo desse sonho foi ocasionada pelo encadeamento de frases, diferentes partes de pensamentos oníricos, sem qualquer transição. Assim, a frase "fui vê-lo no quarto ao lado" abandonou o assunto de que vinha tratando as frases anteriores e reproduziu
corretamente as circunstâncias que informei a meu pai ter ficado noivo sem consultá-lo. Essa frase, portanto, lembrava-me o admirável desprendimento demonstrado pelo ancião nessa oportunidade, contrastando com o comportamento de um terceiro, ou de mais outra pessoa. Convém observar que o sonho recebeu permissão para ridicularizar meu pai, porque nos pensamentos oníricos ele era reconhecido com irrestrita admiração, como modelo para outras pessoas. É da própria natureza de toda a censura que, dentre as coisas proibidas, ela permita que se diga as que são falsas e não as que são verdadeiras. A frase seguinte, no sentido de ele se lembrar de que tinha se embriagado certa vez e fora trancafiado, por isso já não dizia respeito a nada que se relacionasse com meu pai na realidade. Aqui a figura que ele representava era nada mais, nada menos que o grande Mainer, cujas pegadas eu seguira com profunda veneração e cujo comportamento para comigo, após um breve período de predileção, transformou-se em hostilidade disfarçada. O Senhor me faz lembrar que ele próprio me contara que, em certa época de sua juventude, entregaram-se ao hábito de se embriagar com o clorofórmico e que, por causa disso, tivera de ir ao sanatório. Faz-me lembrar também de outro incidente com ele. Pouco antes de sua morte, havíamos travado uma cerrada controvérsia por escrito sobre o tema a histeria masculina, cuja a existência ele negava. Quando visitei durante a sua enfermidade fatal, aí indaguei sobre suas condições e ele se estendeu um pouco sobre o seu estado e terminou com essas palavras: Você sabe, sempre fui dos seus casos mais claros de histeria masculina. Um ponto aqui. Freud fala aqui dessa hostilidade disfarçada. É típico de neuróticos obsessivos que se encontra muitas vezes numa situação de masoquismo social ou que traz aí um estado de piedade ter esse tipo de comportamento, né? Apresentar uma hostilidade disfarçada. Em outros casos, Freud vai falar de uma homossexualidade, né? Comportamental, se apresentando no comportamento homossexual. Então, quando ele está nessa resistência com Freud, né, nessa negação em que Freud está aqui, e hoje há um rico material, eu recomendo para quem puder comprar. São 3 volumes, é uma obra riquíssima, profunda, falando sobre a virilidade, né? Falando da história da virilidade do homem. Entra nesse, nesses 3 volumes, a questão da histeria masculina, que hoje está sendo um assunto muito discutido e que esbarra aí numa homossexualidade, numa bissexualidade, esbarra também numa psicose, né? Então, está sendo hoje o foco de estudo da clínica psicanalista contemporânea, essa histeria masculina, né? Que confunde muitas vezes no comportamento, num trejeito, e confunde as cabeças. Então, Freud já deixou aqui aberto uma teoria, tá? Para explorarmos. Então, eu vou procurar direitinho o nome. O nome uma coleção de 3 volumes que fala sobre a história da virilidade. É fantástica essa obra, é riquíssima, e ela tem uma pegada assim que esbarra bastante aí na psicanálise no todo, tá? E vai aí tecer um pouco do que está acontecendo aí, essa coisa de uma filosofia estranha, né? Numa necessidade de beijar mulher na boca, é, eu fico com homem ou mulher por momentos casuais. Tem uma questão aqui histérica, né? Tem uma questão aqui de uma dança histérica, né? E que deixa aí as pessoas um pouco confundidas. Quem é essa pessoa? É ou não é?
é gay ou não é, é bissexual ou não. Então, tem uma questão ali, é, tem uma histeria ali disfarçada, né? Então, anote aqui a página, eu vou deixar aqui, olha, página 468, né? Onde Freud fala aqui dessa histeria masculina, né? Essa questão aí que está hoje gritando na sociedade, né? Entre homens adultos e os próprios jovens, né? Jovens tá aí, você quem sabe quem é essa pessoa, o que ele é, o que não é. Tem algo ali de ordem histérica. Estava se admitindo para minha satisfação o espanto aquilo que por tanto tempo contestava obstinadamente. Olha, tudo aquilo que se nega com muita veemência tem algo ali. Tem algo ali. E nós vemos a insistência de Freud, né? E ele deixa esse legado conosco, né? Tem algo ali. Tem algo ali. Essa coisa que nega, essa coisa que grita, essa coisa que esperneia, essa coisa que não fala mais nesse assunto, tem algo ali. E ele admite para Freud, no leito de morte, né? Sobre a histeria dele. Sobre a histeria dele. Mas a razão por que me foi possível, nessa cena do sonho, utilizar meu pai como disfarce para Maynard, não residia em qualquer analogia que houvesse descoberta entre as duas figuras. A cena era uma representação concisa, mas inteiramente apropriada de uma frase condicional nos pensamentos oníricos, cuja integra dizia: se ao menos eu tivesse sido a segunda geração, o filho de um professor de Hofra, conselheiro áulico, certamente teria progredido mais depressa. No sonho, transformei meu pai no Hofra e professor. O mais clamoroso e perturbador absurdo do sonho reside em, em seu tratamento. Data de 1851, que parecia não diferir de 1856, como se uma diferença de 5 anos não tivesse importância alguma. Mas isso era exatamente o que os pensamentos oníricos procuravam expressar. 4 ou 5 anos eram o intervalo durante o qual desfrutei por, do apoio do colega que mencionei antes dessa análise. Mas era também o período durante o qual eu fizera minha noiva esperar por nosso casamento. Era também por uma coincidência fortuita, avidamente explorada pelos pensamentos oníricos, o tempo que fiz meu paciente mais antigo esperar por uma recuperação completa. O que são 5 anos? Perguntavam os pensamentos oníricos no que me concerne esse prazo. Não é nada? Não, não conta? Tenho bastante tempo à minha frente. É assim que acabei conseguindo aquilo, embora não acreditasse também. Realizei isso. Afora isso, contudo, o número 51 em si tem o algarismo relativo ao século, foi determinado no outro sentido. A rigor oposto foi também por isso que apareceu no sonho diversas vezes. 51 é a idade que aparece particularmente perigosa para os homens. Conheci colegas que morreram subitamente nessa idade, entre eles um que, longas demoras, fora nomeado professor poucos dias antes da morte. Lembrando que o psicanalista Sandor Ferenczi morre aos 50 anos. Isso foi um golpe. É, tem uma obra, volume 1 e 2, Freud e Ferenczi.
obra rica, muito, muito gostosa de se ler, em que eles compartilham suas cartas discutindo as questões teóricas da psicanálise. E Freud sofre bastante com isso. Ferenczi morreu muito jovem. E ele não cita ele aqui, mas ao decorrer da obra ele vai citar Ferenczi. Foi bem delicada para Freud a perda do seu amigo, que também era psicanalista e seu discípulo. Aqui na página 470, aqui temos mais um sonho absurdo que joga com números. Um de meus conhecidos, Sr. M, fora atacado no ensaio com um injustificado grau de violência, ao que todos pensamos por ninguém menos que Goethe. O Sr. M naturalmente ficou arrasado com o ataque. Pessoal, na verdade, o nome desse senhor que ele sonhou aqui, na verdade, é o filósofo Goethe, tá? Eu pronunciei errado, na verdade, é um nome alemão. Naturalmente ficou arrasado com o ataque, queixou-se amargamente dele com algumas pessoas que acompanhavam a misa. Sua veneração por Goethe, entretanto, não foi afetada por essa experiência pessoal. Tentei esclarecer um pouco de dados cronológicos que me pareciam improváveis. Goethe morreu em 1832, uma vez que seu ataque ao Seroem teria naturalmente sido feito antes disso. Seroem devia ser um homem muito jovem na ocasião. Pareceu-me numa noção plausível que tivesse 18 anos. Eu não tinha muita certeza, porém no ano em que escrevíamos, de modo que todo o meu cálculo se desfazia na obscuridade. A propósito, o ataque estava contido no famoso ensaio de Goethe sobre a natureza. Logo encontramos meios de justificar o absurdo desse sonho sobre o Sr. M, como eu tratava conhecimento em meio a algumas pessoas que me acompanhavam à mesa. Pediram-me não muito antes de se examinasse seu irmão, que estava apresentando sinais de paralisia geral. A suspeita era correta. Na ocasião dessa visita, aconteceu um episódio embaraçoso, pois, no decorrer da conversa, o paciente, sem nenhuma razão justificável, revelou coisas íntimas sobre seu irmão ao falar de suas loucuras juvenis. Eu havia perguntado ao paciente o ano de seu nascimento e o fizeram efetuar várias pequenas somas para testar a debilitação de sua memória, embora, aliás, ele ainda ficasse perfeitamente à altura dos testes. Logo pude ver que no, no sonho eu próprio me havia comportado como um paralítico. Eu não tinha muita certeza do ano, porém, em que escrevíamos. Outra parte do material do sonho derivava de outra fonte recente. O editor de uma revista médica com quem eu mantinha relações amistosas publicaram uma crítica altamente desconfortável e arrasadora no último livro do meu amigo berliniense, Flies. A crítica foi escrita por um profissional muito jovem que tinha pouco discernimento. Achei que tinha o direito de intervir e respondi o editor por isso. Ele expressou um vivo pesar por haver publicado a crítica, mas se recusou a fazer qualquer retificação. Assim, cortei relações com a revista, mas em minha carta de desligamento expressei a esperança de que nossas relações pessoais não fossem afetadas pelo acontecimento. A terceira fonte do sonho fora um relato, página 471, que acabara de escutar de uma paciente a respeito da doença mental de seu irmão e de como ele havia entrado em delírio
frenético, aos gritos: natureza, natureza. Os médicos acreditavam que sua exclamação proviesse de fato dele ter lido a notável ensaio de Goethe sobre esse assunto, e que isso mostrava que ele vinha é, extenuando em seus estudos de filosofia natural. Quanto a mim, preferi pensar no sentido sexual, e que essa palavra é usada aqui até mesmo pelas pessoas menos instruídas. Essa minha ideia, ao menos, não foi refutada pelo fato de que o pobre rapaz, em seguida, ter mutilado os próprios órgãos genitais. Ele tinha 18 anos na ocasião de seu surto. Posso acrescentar que o livro de meu amigo que fora tão severamente criticado, fica-se pensando se o autor que é louco ou se nós mesmos somos, dissera outro crítico. Versa sobre os dados cronológicos da vida, mostrava que a duração da vida de Goethe era o múltiplo de número de dias, que tem importância na biologia. Logo, é fácil perceber que no sonho eu me, me estava colocando no lugar de meu amigo. Tentei esclarecer um pouco de dados cronológicos. Mas comportei-me como um paralítico e o sonho foi um amontoado de absurdos. Desse modo, os pensamentos oníricos diziam com ironia: naturalmente, ele é meu amigo e que é tolo, o maluco, é, e vocês, os críticos, é que são gênios que não sabem, que é, é que são gênios que sabem de tudo. É claro que por acaso não seria o inverso, não é mesmo? Havia muitos exemplos dessa inversão do sonho. Por exemplo, Goethe atacava o rapaz, o que é absurdo, ao passo que ainda é fácil para um homem bastante jovem atacar Goethe, que é imortal. Além disso, fiz os cálculos a partir do ano da morte de Goethe, ao passo que fizeram o paralítico calcular a partir do ano de seu nascimento. Mas eu também me havia comprometido a mostrar que nenhum sonho é induzido por outros motivos que não os egoístas. Logo, preciso explicar o fato de que o presente sonho ter tornado minha causa de meu amigo ter me colocado em seu lugar, a força a minha convicção crítica na vida de vigília não basta para explicar isso. A história do paciente de 18 anos, contudo, e as diferentes interpretações de sua exclamação natureza, eram alusões ao, à oposição de que eu mesmo me encontrava perante muitos médicos por causa de minha crença na etiologia sexual das psiconeuroses. Podia dizer a mim mesmo: o tipo de crítica que foi aplicado a meu amigo será aplicado a você. Na verdade, em certas medidas já foi. O, o ele do sonho, portanto, pode ser subtido por nós. Se vocês têm toda a razão, nós que somos os tolos, havia no sonho um lembrete muito claro que a alusão do ensaio, breve, mas primorosamente escrito, de Goethe, pois quando ao final de meu tempo de escola eu hesitava na escolha de uma carreira, foi escutar esse ensaio lido em voz alta numa conferência pública que me fez optar pelo estudo das ciências naturais. Então, Freud está dizendo aqui, né, que os sonhos são fragmentos de pensamentos, né? No caso aí seria os textos soltos que a gente não dá conta e a gente tenta reprimir e vai se amontoando esses textos soltos e de repente surgem esses sonhos absurdos, sem pernas, sem cabeça, né? E Freud está aqui nos convidando, olha, toma cuidado quando você sonhar com sonhos com muitos números ou notas, procure investigar um pouco mais, procure ver mais perto o que significa isso, né? Então, tem toda aí uma questão que estamos numa época de muita mediocridade, né? Ler, preparar o conteúdo de uma aula como essa, ter que passar um conteúdo de 17 páginas
requer demanda, requer desejo, né? Mas se você deseja realmente esse lugar de analista, precisa ler e ler bastante. E ter desejo realmente pelo ofício psicanalítico. É uma coisa muito fácil, nem é fácil realmente, mas que requer dedicação. Compra de livros não é barato, livros de psicanalíticos não são baratos, as formações das grandes escolas ortodoxas e clássicas não são baratas, né? As pós-graduações em psicanálise, que, diga-se de passagem, sou exemplo é, clássico disso, não são baratas, mas tem que se fazer uma aposta, tem que se fazer um investimento e tem que se acreditar no processo de análise. No ponto anterior desse volume, dispus a mostrar que outro sonho em que meu próprio eu não aparecia era, não obstante egoísta, ainda da página aqui para nós pesquisarmos. Relatei um curto sonho com o qual o professor M dizia: Meu filho míope. Expliquei que este era apenas um sonho introdutório, preliminar, a outro que realmente desempenhava um papel. Eis, assim- eis, eis o sonho principal que faltava introduzindo uma forma verbal absurda e ininteligível que requer explicação. Por causa de certos acontecimentos que haviam ocorrido na cidade de Roma, tornara-se necessário retirar as crianças do local seguro. Isso foi feito. A cena transcorreu depois em frente a um portal, portas duplas do estilo antigo, a porta romana, em Siena, como me dei conta durante o próprio sonho. Eu estava sentado na borda de uma fonte, extremamente deprimido e quase em lágrimas. Uma figura feminina, uma criada ou uma freira, trouxe dois meninos e os entregou ao pai deles, que não era eu. O mais velho dos dois era claramente meu filho maior. Não viu o rosto do outro. A mulher que trouxera o menino pediu-lhe que lhe desse um beijo de despedida. Ela era singular por ter o nariz vermelho. O menino recusou-se a beijá-la, mas estendendo-se a mão em um sinal de despedida a ela, ou a nós, ou um de nós, tive a impressão de que essa segunda frase denotava uma preferência. Este sonho foi construído com base no emaranhado de pensamentos provocados por uma peça que eu assistia chamada O Novo Gueto, o problema judaico da a recuperação com o futuro dos filhos, a quem não se pode dar uma pátria, a preocupação de educá-los de tal maneira que possam movimentar-se livremente através das fronteiras, tudo isso era facilmente reconhecível entre os ho- honóricos correspondentes. Junto às águas da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Siena como Roma, e a famosa por suas belas fontes, quando Roma aparecia num dos meus sonhos, era preciso que eu encontrasse um substituto para ela em alguma localidade que fosse conhecida. Perto da porta romana, em Siena, vira, víramos um edifício grande e fericamente iluminado. Soubemos que era um manicômio, o asilo de loucos, pouco antes de ter o sonho. Eu ouvira dizer que um homem de credo religioso igual ao meu fora obrigado a renunciar um cargo que obtivera com grande esforço no manicômio estadual. Quando o Freud fala aqui da questão do problema judaico com a educação dos filhos, é na preservação da tradição judaica, né? E quando ele fala sobre a questão de estar aparecendo no sonho, é,
sentado chorando junto às águas da Babilônia, isso me remeta ao texto de Ezequiel, né? Que ele ia até o rio Quebar, ali, né? Orar e lamentar pelo exílio de estar agora numa terra desconhecida, longe de Jerusalém, né? Então, quando ele faz alusão às águas da Babilônia, me remeta ao rio Quebar, onde o profeta Ezequiel ali fazia suas orações, suas meditações, né? E ali onde ele recebia, né, as revelações que no contexto atual de hoje seria um insight, né? Então, é muito comum essa preocupação dos judeus com a educação dos seus filhos, que isso é um legado de Salomão, né? Para quem não sabe, Salomão foi um dos primeiros reis, não seu pai, a instituir a educação judaica com muita severidade. Então, os pais educavam, mas o papel das escolas era transmitir a tradição e a cultura judaica para o povo judeu. Lembrando que não podemos confundir, né, o israelita com o judeu. O judeu é todo aquele que descende da terra de Israel, mas que está aí espalhado pelos, pelo planeta todo, né? E israelita é todo aquele que nasce em Israel. Então, vamos deixar isso aqui bem claro. Ah, o povo hebreu. O povo hebreu eram os descendentes ali do patriarca Abraão, né? E passa a se tornar Israel realmente quando eles assumem a terra prometida. Então, tem um período histórico do povo hebreu, do povo israelita, e agora temos aí uma questão judaica que está sendo discutida no mundo todo. Então, temos que estar atentos a esses detalhes culturais aí. E a tarefa seguinte é mostrar que o trabalho do sonho não consiste em nada além de uma combinação dos três fatores que já mencionei, e de um quarto que ainda tenho que mencionar, que não executa outra função senão de traduzir os pensamentos oníricos de acordo com as quatro condições a que está sujeito. É, e que a questão de a mente atuar nos sonhos com todas as suas faculdades intelectuais, ou com partes delas, está mal colocada e desconhecida os fatos de uma vez, contudo, que existe muitos sonhos em cujo conteúdo se exprime juízos, fazem críticas e se expressam valorizações em que se sente surpresa ante algum elemento singular do sonho. Em vez que se fazem tentativas de explicação e se entra em argumentações, devo agora passar a enfrentar objeções decorrentes desse tipo, de fato, mediante a apresentação de alguns exemplos escolhidos. Minha resposta é a seguinte: tudo que aparece nos sonhos como atividade aparente da função do julgamento deve ser encarado não como a realização intelectual do trabalho do sonho, mas como pertencente ao material dos pensamentos oníricos, e deles tendo tido retirada para o conteúdo manifesto do sonho, com uma estrutura acabada. Posso até levar mais longe essa acessão, mesmo os juízos formulados depois de acordar sobre um sonho que foi lembrado, e os sentimentos em nós despertados pela reprodução de tal sonho fazem parte, em uma grande medida, do conteúdo latente do sonho, que devem ser incluídos em sua interpretação. Agora, Freud está nos convidando o seguinte: olha só. Os sonhos é da ordem do desejo, tem uma questão infantil, tem uma questão aqui de símbolos, mas tem uma questão aqui também intelectual, e tem uma questão aqui de pensamentos críticos, sentimentos de repulsa, de aquilo que não foi expresso em palavras, aquilo que foi vivenciado como mal-estar, mas que a pessoa não pôde expressar. São pensamentos recortados, que Freud está mostrando aqui, e que em um dado momento aparece como um sonho absurdo, um sonho sem sentido, mas que ele diz: isso aqui você já produziu, só
não deu continuidade. Freud está nos convidando para detalhes dos sonhos. É isso que ele está fazendo aqui. Observe os detalhes dos sonhos. Os sonhos, aliás, tudo em psicanálise pede uma observação de detalhes. De detalhes. É isso que a psicanálise nos convida. Observar os detalhes. Já citei exemplo notável disto, página 476. Uma paciente recusou-me a contar um sonho porque não era suficiente claro. Ela vira alguém no sonho, mas não sabia se era seu marido ou seu pai. Seguiu-se então o segundo fragmento de sonho, que parecia como uma lata de lixo. Isso deu origem à seguinte recordação: quando montara residência pela primeira vez, ela um dia comentara, em tom de brincadeira, na presença de um jovem parente que estava visitando a casa, que sua tarefa seguinte seria adquirir uma nova lata de lixo. Na manhã do outro dia, chegou-lhe uma dessas latas, mas estava cheia de lírios do vale. Esse fragmento do sonho servira para representar uma expressão coloquial, não criado com o meu próprio esterco. Concluída a análise, constatou-se que os pensamentos oníricos estavam relacionados aos efeitos secundários de uma história que a sonhadora ouvira quando jovem a respeito de como uma moça tivera um bebê e não sabia com clareza quem era realmente o pai. Aqui, portanto, a representação onírica transborda para os pensamentos de vigília. Um dos elementos dos pensamentos oníricos encontrou representação no julgamento de vigília, formulando sobre o sonho como um todo. Ou seja, ela ouviu uma história de uma moça que engravidou e a moça não sei quem é o pai. E ela tem um sonho que não sabe identificar se era o pai dela ou se era o marido dela. Na verdade, aquele sonho era um fragmento de um texto que chegou até ela. Era um fragmento de um texto. Olha que coisa interessante. Ela ouvira algo no início da sua juventude e reproduziu um sonho anos depois. Então, é preciso, quando esse analista está analisando o sonho, ver um todo da história do que esse paciente está narrando. Ouvir a história dele. E ouvir a história desse paciente é dizer para ele: eu estou interessado nessa narrativa. Eu estou interessado nessa narrativa. Isso é importantíssimo. E temos um caso semelhante nos meus pacientes teve um sonho que lhe pareceu interessante, porque imediatamente após acordar ele disse a si mesmo: preciso contar isso ao médico. O sonho foi analisado e produziu as mais claras alusões. Um caso amoroso que ele havia iniciado durante o tratamento e sobre a qual decidira não dizer nada. Eis o terceiro exemplo de minha própria experiência. Estava indo para o hospital com o P por um bairro em que havia casas e jardins. Ao mesmo tempo, ele tinha noção de que já vira esse bairro muitas vezes, em sonhos. Não sabia orientar-me muito bem por bem ali. Ele me indicou uma entrada que levava, dobrando a esquina, a um restaurante fechado, não um jardim. Lá perguntei pela senhora Doni e fui informado que ela morava no quartinho dos fundos com três filhos. Dirigi-me para lá, mas antes de chegar, encontrei uma figura indistinta, com uma com minhas duas filhas. Levei-as comigo depois de ter ficado com elas um pouco. Uma espécie de recriminação contra a minha mulher, por haver-la deixado lá. Quando acordei, tive um sentimento de grande satisfação, cuja razão expliquei a mim mesmo, como sendo que eu iria descobrir a partir dessa análise. O significado já sonhei com isso antes. De fato, porém,
A análise me ensinou nada sobre isso. O que me revelou foi que a satisfação pertencia ao conteúdo latente do sonho e não qualquer juízo emitido sobre minha satisfação. É, Prendi-se ao fato de meu casamento, haver me trazido filhos. P era uma pessoa cujo rumo da vida correta por algum tempo paralelo ao meu, que depois me deixara para trás, tanto social quanto materialmente, mas cujo casamento não trouxera filhos. Os dois acontecimentos que ocasionaram o sonho serviram, em vez de uma análise completa, para indicar seu sentido. Na véspera, eu havia lido no jornal o anúncio da morte de senhora Dona A, que morrera de parto. Minha mulher me disse que a falecida fora atendida pela mesma parteira que assistira o nascimento de nossos dois filhos mais novos. O nome da dona me chamara a atenção porque eu o tinha encontrado pela primeira vez poucos antes do romance inglês. A segunda ocasião do sonho foi fornecida pela data em que ocorreu. Foi na noite anterior ao aniversário de meu filho mais velho, que parece possuir alguns dotes poéticos. Então, nós vemos aqui que os sonhos absurdos, eles podem ser frutos, eles são frutos, muitas vezes, não de um pensamento formulado, mas de um recorte de alguma coisa que esse sujeito não deu conta. Pode ser uma história que eu ouvi em um tempo passado e agora esse sonho reaparece. E muitas vezes ele vai aparecer, esse sonho absurdo, no sentido inverso daquilo que você vivenciou muitas vezes durante uma semana ou um mês atrás. Os sonhos têm é, os sonhos absurdos têm esse movimento. A cena se modifica com tanta frequência nos sonhos que, sem que a menor objeção seja levantada, que não seria nada surpreendente que eu tivesse prontamente substituído meus companheiros de viagem por outros mais agradáveis, extraído da minha memória. A análise tornou possível encontrar uma outra solução, a tentativa de explicar que apareceu tão especialmente, excepcional, quando fui obrigado a atribuí-lo ao trabalho do sonho. Não fora uma tentativa original da minha própria autoria, mas copiada da neurose de meus pacientes. Já em outro ponto, falei sobre o homem extremamente culto na vida real, de coração bondoso, que pouco depois da morte dos pais começou a censurar-se por ter inclinações homicidas e a seguir caiu vítima das medidas de cautela que foi obrigada a adotar como salvaguarda. Era um caso de obsessões graves acompanhadas de um completo discernimento. A princípio, andar pelas ruas tornou-se um fardo para ele, pela compulsão de certificar-se de por onde desaparecera toda qualquer pessoa com quem tivesse deparado. Se alguém, de repente, escapar ao seu olhar vigilante, ficava-lhe a sensação aflitiva de a ideia de que talvez estivesse eliminado. O que estava por trás disso era que, entre outras coisas, uma fantasia de Caim, que todos os homens são irmãos. Devido à impossibilidade de realizar essa tarefa, ele desistiu das caminhadas e passava a vida encarcerado entre os quatro paredes. O que é essa fantasia de Caim? Caim matou Abel, tirou a vida de Abel, por inveja. É interessante que ele entra numa rivalidade com Abel por conta de sacrifícios, uma oferenda ao sagrado. E ele, como é que é isso? Você ter inveja de uma figura não humanizada, inveja
porque aquele sacrifício foi aceito, o seu não. Então essa fantasia de Caim é tirar a vida desse outro que me rouba a cena. Os sonhos absurdos, ou os sonhos, como eu falei aqui ainda há pouco, fruto de desejo, recalque, varejo, um texto recortado, ou mesmo um sonho de ordem da mente universal, da mente consciente coletiva, como dizia o Jung, são diversos. Dizer que a prática clínica com sonhos é fácil, não. Eu acho um absurdo é quando alguém vai dar um curso ou aula sobre sonhos e resume essa aula de 2 volumes, né? O volume 4 e o 5, 1900 e 1901, como se fosse algo fácil. Eu estou há mais de 8 meses trabalhando em interpretação dos sonhos. Iremos terminar esse volume no início de março. Tem que se verificar a formação. Tem que se respeitar o desejo desse aspirante. É o futuro psicanalista que irá lidar com as conflitivas, edípicas, narcísicas e que vão, no processo de transferência, trazer sonhos dessa infância ou dessa história de vida não lida. Por isso a importância, volto aqui a dizer, a importância desse psicanalista estar bem causado pela clínica. Do contrário, vai dizer, é só um sonho sem sentido. Eu espero que essa videoaula ajude a você, meu caro aluno, nesse seu percurso analítico, nessa sua formação. E qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, não deixe de perguntar no grupo. Muito obrigado e até a próxima videoaula.